Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje temos esclarecendo dúvidas na aula de hoje. Por quê, ou porquê? Reparem quanto à grafia das palavras. Porque separado, sem acento, porque junto com acento, porque junto sem acento ou porque separado com acento. Por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. As dúvidas do menininho do cabelo azul, né? Quem ainda não teve dúvida em relação à escrita dessas palavras? Então vamos ver o uso dos porquês. 1. Usamos porquê separado, sem acento, quando aparece no início de uma frase interrogativa e também quando se puder subentender as palavras motivo e razão. Por que você não veio? Olha, o porquê no início da frase interrogativa, ou seja, aquela em que aparece a interrogação lá no final da frase. Então, eu uso o porquê separado, sem acento. Não sei por que estou aqui. Aqui não é uma pergunta direta, ou seja, interrogativa direta. Olha, não aparece a interrogação e sim o ponto final. Mas aqui eu subentendo as palavras motivo e razão. Não sei por que motivo, por que razão estou aqui. Por que estamos neste mundo? Aqui temos a pergunta direta, a interrogativa, o sinal de interrogação lá no final. Então, eu tenho porquê separado, sem acento. Também usamos porquê separado, sem acento, quando puder ser substituído por pelo qual e flexões. O que é isso, flexões? Pela qual, pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. As flexões de gênero, masculino, feminino e número singular, plural. Esse é o motivo por que não lhe escrevi. Então, vamos substituir? Esse é o motivo pelo qual não lhe escrevi antes. 2. Usamos porquê separado, com acento, no final das frases interrogativas ou não. Vamos ver? O aluno não entregou o trabalho por quê? Olha, o porquê está no final da frase interrogativa, ou seja, aquela em que aparece o sinal de interrogação no seu final. Então, eu tenho o porquê separado e com acento. Olha a pronúncia desse porquê. O aluno não entregou o trabalho por quê? Esse quê fica com uma pronúncia mais forte, mais intensa, tônico. Daí ele recebe o acento. Ninguém sabe explicar por quê. Também aparece o ponto final, mas a pronúncia é tônica. Está no final, o porquê está no final da frase. 3. Usamos porquê junto, sem o acento, em respostas. Ou seja, quando justificamos, respondemos às perguntas. Não vá porque é perigoso. Olha, não vá, pois é perigoso. Não fiz a prova porque estava doente. Como se alguém lhe perguntasse, por que você não fez a prova? E você respondesse a essa pergunta. Não fiz a prova porque estava doente. Estou justificando o motivo pelo qual não ter feito a prova. Então, o porquê junto, sem acento, é o porquê das respostas. 4. Usamos porquê junto, com acento, quando for uma palavra substantivada, isto é, transformada em substantivo.
Uma prova disso é a presença do artigo acompanhando essa palavra. Não sei o porquê da sua chateação. Olha lá, não sei o porquê. Olha o artigo antes da palavra porquê, deixando-a substantivada. Aqui também eu posso substituir pelo o motivo, a causa, a razão. Querem ver? Não sei o porquê, o motivo, a causa, a razão da sua chateação. Estudamos o uso do porquê. Olha lá o artigo junto com a preposição de mais o do porquê. Agora nós também vamos esclarecer as dúvidas quanto ao uso das palavras mas, mais, mas. Mas. Conjunção indica oposição, restrição. Então vamos ver o que é conjunção. Conjunção é a palavra invariável que liga orações ou termos que tenham o mesmo valor ou a mesma função. Vamos ver então a conjunção ligando orações. Por exemplo, quando eu digo Maria faz desenhos, ponto final. João estuda música, ponto final. Duas orações e eu vou ligar as duas usando a conjunção e, a conjunção aditiva e. Maria faz desenhos e João estuda música. Vamos ver o e ligando termos com a mesma função. João e Maria estudam na mesma sala. Quem estuda na mesma sala? João e Maria. Olha, o e ligando os dois sujeitos. Maria e João. Agora aqui nós temos a conjunção. Uma conjunção, mas adversativa. Vamos estudar essa conjunção, que indica oposição, restrição, ideias contrárias, né? Opostas. Vamos ver. Correu muito, mas ainda chegou atrasado. Olha só, se correu muito, você imagina que deveria ter chegado a tempo, no horário. No entanto, mas não, ainda chegou atrasado. No entanto, não chegou. Olha aí, o mas se opondo ao que foi falado anteriormente. Ela sorriu, mas foi um sorriso sem graça. Olha, se sorriu, deveria ter sido um sorriso verdadeiro, né? Autêntico. Mas não, foi um sorriso sem graça. Cuidado com o uso dessa conjunção mas, porque a grafia é mas, sem o i. É mas conjunção, correto? Agora, o advérbio mais, agora nós vamos ver o uso da palavra mais sendo advérbio. Lembra que o advérbio, aquela palavra invariável, que muda o sentido, que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Então aqui, ó, vamos falar do mais, o advérbio de intensidade, mais, que significa em maior grau, quantidade. Exemplos: este homem é mais simpático que todos daquela família. Olha, aqui no caso, eu tenho o mais, o advérbio mais, modificando o sentido do adjetivo simpático, né? E intensificando, olha, mais simpático, intensificando o sentido do adjetivo simpático. Você mora mais longe que eu. Eu tenho mais intensificando, modificando o sentido do outro advérbio, do advérbio longe, que é o advérbio de lugar. Então, eu estou intensificando, ó. Você mora mais longe que eu.
Então, vimos aqui, só faltou quando o advérbio mais, ele modifica o sentido do verbo. Por exemplo, ela fala mais que a irmã. Olha, a menina fala mais que você. Olha, fala, o verbo fala e o advérbio de intensidade mais, modificando o sentido do verbo fala. Agora nós temos o uso de mas. Adjetivo. Você se lembra o que é adjetivo? A palavra que caracteriza lugares, pessoas, objetos, animais, indicando-lhes qualidades, defeitos, modos de ser, aspectos, aparência. Então, o que é mas? Adjetivo feminino, plural de mal. Então, vamos usar aí o mal no gênero masculino. Ele é mau. Eles são maus. Passando para o plural, eu tenho o uso do mas. M-A-S e o acento tônico no A. Ela é má. Elas são más. Repare que nós temos aqui uma pronúncia tônica, né? Uma monossílaba tônica. Portanto, eu devo colocar o acento. Você não pode se esquecer do acento, de acentuar a palavra mas. Nem má também no singular. Outro exemplo. Eles não são más pessoas. Olha lá, pessoas. O substantivo feminino, pessoas. Mas eles não são más pessoas. Por isso, os admiro bastante. Então, pessoal, nós temos de prestar muita atenção em relação ao uso dessas palavrinhas. Porque vocês viram que a grafia errada dessas palavras altera aí a classe gramatical da palavra, o significado da mesma. Então, vamos prestar bastante atenção ao usarmos o mas, conjunção adversativa, que significa oposição, contraste, ressalva. O mais, advérbio de intensidade, significando em maior grau, quantidade. E o mas, com acento no A, que é o adjetivo feminino plural de mal. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.